Fala galera, aqui continuando o nosso programinha By The Way Cast. Hoje é 5 de 8 de 2019, 5 de agosto de 2019. Estamos aqui para gravar mais o seu programinha de entretenimento aqui, indicando coisas e falando sobre coisas. Eu sou o Júlio e tô aqui com meu amigo Dimário. Fala aí, Dimário. E aí galera, hoje nós vamos falar de assuntos bacanudos pra gente smart. Então, a gente tá falando muito sobre... A gente falou sobre séries e tal. Eu acho que tá faltando um pouco a gente falar sobre outra coisa que a gente gosta bastante, que é sobre literatura. E hoje nada mais justo começar com um puta de um livro que nós dois lemos, o Dimário mais recentemente, eu li há algum tempo, mas que particularmente é o meu livro favorito. E puta, acho que nos programas anteriores eu já falei que a gente queria muito fazer um programa sobre, que é 1984, um livro foda, e a gente vai falar aí sobre pra você discorrer e tentar fazer você se interessar a ler, olha só. A gente contribuindo com o cenário da literatura nacional, rapaz. Somos booktubers ao final de tudo. Veja você, o que a gente se tornou, né? Mas é um livro muito foda mesmo, como o Júlio já disse. Dispensa apresentações, né? Quem somos nós na fila do pão. Mas se eu fosse um ditador, esse livro aqui eu tornaria obrigatório pra todo mundo ler, que é muito, muito foda. É um investimento fodido de bom e o livro nem é tão caro. Então, velho, quer começar a ler algo legal, não quer começar a ler por essas distopias merda de adolescente. Eu não quero... Você quer chover no molhado você criticar adolescente, né? Até meio escroto. Mas compra esse livro, que a leitura é fácil, é muito bom. E você vai estar investindo em algo muito foda e que a maioria das pessoas tem que saber. Todo mundo tem que saber, né? Na realidade. E você vai saber o porquê você tem que saber daqui a um segundo. Bom, antes de qualquer coisa, como esse programa é um programa que visa te indicar um livro, a gente vai começar falando sem spoilers nos primeiros minutos. E aí você vê se você gosta ou não gosta. A gente vai tentar te convencer já nesses primeiros minutos. E depois a gente entra com os spoilers mais fundos e tenta fazer falar sobre os conceitos e tal, que são muitos, vocês vão ver e são bem legais. Não é à toa que acho que a gente já pode começar a falar sobre isso. O 1984 é considerado uma das ficções mais importantes do século XX, porque o cara conseguiu prever tudo assim. Vamos começar a dar uma breve introdução. Então, como o Dimário já falou, esse livro é uma distopia, que são aqueles mundos, ao contrário das utopias, em que você visa um futuro de desolação, ao invés de futuro de progresso. Então, por exemplo, a humanidade sempre está arruinada, lá está uma merda. Tem alguns filmes que retratam isso, tipo Blade Runner, ou então uns animes aí, tipo Akira, a dicção. Então, vamos começar. O livro começa de uma premissa bem real, assim. Até a Segunda Guerra Mundial, o mundo era como a gente conhece hoje. Só que durante a Guerra Fria, os caras foram para as vias de fato, tá ligado? De fato houve uma guerra. Eles dão a entender no livro que era uma guerra nuclear. E aí, das cinzas desse mundo, se construiu uma nova ordem social, vamos dizer assim. Essa nova ordem social era que o mundo inteiro era governado por apenas 3 superpotências, 3 estados totalitários. Que era a Oceânia, ou Oceania, eu já vi, todo mundo pronuncia Oceania, mas eu não sei porque eu pronuncio Oceânia. É porque tem o acento circunflexo mesmo no bagulho. Sério? É sério mesmo. Caralho. Por isso que eu pensei, tipo, velho, porque o Júlio falou que era Oceânia e aqui tem Oceania e aqui tem Oceânia. Não entendi muito bem antes de ler, né? Que ele tinha me indicado antes. É porque, tipo, todas as coisas que você... Eu acho que a edição que a gente leu é mais nova e tal, e os caras botaram acento circunflexo. Mas todas as pessoas que falam a respeito desse livro falam Oceania. Só que, porra, é Oceânia, tá no livro e tal. Então, a gente tem a Oceânia, a Lestásia e a Eurásia. A Oceânia é a parte lá da Europa e tal, e das Américas, se não me engano. A Lestásia, como já dá pra subentender, o leste da Ásia lá. E a Eurásia é o pedaço da Europa lá com a Ásia, que compreende a Rússia e tal.
Então, o livro todo se passa na Oceânia. As outras superpotências são basicamente só citadas. E o que é que acontece? Todas essas superpotências, elas são extremamente totalitárias. Em especial a Oceânia, que é a que a gente acompanha, onde a gente acompanha o personagem principal, um cara chamado Winston Smith. Essa superpotência da Oceânia, Oceania, chame do jeito que você quiser, ela funciona de uma maneira totalmente totalitária, assim. Já nas primeiras páginas, o Orwell, que é o cara que escreveu o livro, ele conceitualiza alguns dos primeiros conceitos que você aprende, assim, no livro. O partido, como é que ele chama, esse partido que governa a Oceânia, ele é dividido em 4 ministérios, que são eles, o Ministério da... Aí já começa uma parada foda que a gente vai falar mais pra frente, que é um negócio do duplo pensar. Vocês vão entender. O Ministério da Verdade, o Ministério da Paz, o da Fartura ou da Pungência, como é o que está na nossa edição aqui, e o Ministério do Amor. Todos esses ministérios são responsáveis por administrar conceitos completamente contrários do que eles se denominam. Por exemplo, o Ministério da Verdade, ele é preocupado em administrar as mentiras e as coisas que o partido conta para a população em geral, para tentar subverter os pensamentos e etc. e mantê-los de uma forma controlada, vamos dizer assim. Aí o Ministério da Paz, ele é responsável pela guerra, e o Ministério da Fartura é responsável por alterar dados para sempre dizer que a situação do partido está indo bem e tal, que a economia está melhorando, para deixar as pessoas de novo naquele estado apático e não subversivo, como é o que o partido quer. E o Ministério do Amor é responsável por toda a violência que o partido comete contra as pessoas da própria região ali. Bom, dentro desse contexto de repartição, de divisão, a gente pode pegar e já começar a introduzir o Winston Smith, que é o personagem principal. Ele trabalha num desses ministérios, ele trabalha no Ministério da Verdade. Ele trabalha lá no Ministério da Verdade falsificando dados. Então o Winston, ele vai ser o cara responsável por pegar os documentos, pegar os jornais e falsificar. Por exemplo, vamos supor que essa é uma coisa relacionada a controle midiático. Vamos supor que acontece alguma coisa no ano X e depois de 10 anos essa coisa, ao invés de enaltecer o partido, ela vai fazer com que as pessoas o questionem, ela vai fazer com que seja mostrada uma fraqueza do partido, e o Winston e essas outras pessoas que trabalham no Departamento da Verdade, eles são os responsáveis por modificar essas verdades, digamos assim, para fazer com que todas elas façam com que você tenha uma visão do partido como se ele fosse algo foda, uma instituição foda, super composta de super-homens mesmo, que nunca erra, que está sempre certa. E o Winston, ele trabalha aí. E existem castas nessa sociedade também. Tem o núcleo do partido, que é onde está os figurões, digamos assim, aqueles que têm mais contato com a educação de qualidade. A qualidade naquelas, né? Porque vocês vão ver no decorrer da história, vocês vão perceber que até esses dentro do partido, eles não são tão alheios à própria doutrinação deles. A gente tem também o partido externo, que é onde o Winston tá, que são aqueles que estão lá na burocracia, né, que trabalham como funcionários públicos, são de uma caixa menor, então eles têm um certo acesso à educação, eles têm casas razoavelmente boas, eles têm acesso à alfabetização, essas coisas todas. E você tem os proletas, que é aquela parte mais externa, mais periférica, que são as pessoas que ficam com aqueles trabalhos mais merdas, e que estão lá totalmente afastadas e que estão sofrendo as piores coisas que essa sociedade... Todo o chorume societal que existe a partir dessa ditadura, dessa subversão, dessa porrada que está sendo dada no indivíduo, é mais sofrida pelos proletas, né? Que são os caras totalmente... Eles são os mais, digamos assim... doutrinados por todo o controle de mídia, por toda a anticiência, por tudo que
esse partido produz para se manter no poder. E o Winston é aquele cara, ele é inteligente, ele é um cara bem inteligente, ele consegue perceber as coisas que a maioria das pessoas que, por esse sistema subversivo estar tanto na mente delas, elas não conseguem perceber. Então vai acontecer um momento na história que o Winston ele vai achar um diário numa loja de antiquarias. É um antiquário, né? Uma loja de antiquarias. Eu acho que a gente pode chamar de antiquaria, eu não sei. Mas enfim, o Winston ele encontra esse caderno nessa loja e ele vai ficar muito relutante em começar a escrever nesse caderno os questionamentos dele a respeito do que o partido faz. Então ele reluta, ele diz, não vou fazer isso. Porque dentro dessa sociedade, a gente até esqueceu de citar, mas existem coisas chamadas teletelas, que elas estão na casa de todas as pessoas, e essas teletelas, elas filmam tudo e transmitem áudio também. E elas estão sempre em lugares estratégicos para pegar áudio e pegar a imagem das pessoas. Então, até dormindo, você fica sujeito a ser espionado pelo partido e ser morto por traição. Porque você pode falar dormindo alguma coisa que, por menor que seja, mas alguma coisa que seja considerada ruim para eles. Só conceitualizando e dizendo uma coisa que a gente falou aqui das teletelas e tal, é importante a gente deixar claro que na mitologia do livro e tal, o partido ele não está interessado em deixar qualquer individualidade do ser humano ser posta para fora, ou ser exacerbada ou qualquer coisa assim. O partido ele cerceia tipo, as liberdades no seu nível mais íntimo. Quando a gente pensa assim numa ditadura ou qualquer coisa, por exemplo, sei lá, você está na Coreia do Norte ou qualquer coisa assim, na Arábia Saudita. O indivíduo, ele não pode protestar ou qualquer coisa do tipo, mas ele ainda tem a sua própria individualidade. Na casa dele, o cara pode chegar e, sei lá, ser contra o Kim Jong-un ou o príncipe da Arábia Saudita lá, que provavelmente não vai acontecer nada com ele. Ao contrário do que acontece no 1984, em que, como é uma distopia, o cara ele pode colocar esse conceito lá em cima. Então, até dormindo, como o Di Mário falou, você pode ser pego, porque nem pensar, se o partido julgar que você está pensando alguma coisa que possa ser algum comportamento subversivo, você vai ser punido. E as punições não variam. Você é punido, a gente vai falar mais pra frente sobre esse conceito, com a morte basicamente, mas é uma coisa pior do que a morte. Depois a gente fala sobre isso, que é o conceito de você ser uma despessoa. E essas teletelas, elas vão estar na casa do Winston também. Só que existe um porém, existe uma dessas teletelas na casa do Winston que está numa parte que ela não consegue ver, ela não consegue captar um certo ponto, ou seja, esse ponto é cego para a teletela, que é um local muito apertado, que tem uma poltrona, e o Winston, ele, depois de muito lutar contra si mesmo, ele se vê nessa poltrona e ele começa a escrever com a letra totalmente zoada, feia, porque o trabalho dele é muito automatizado, digamos assim. Ele não tem liberdade para escrever de um jeito livre, e por isso a letra dele é bem primordial, é como se ele estivesse aprendendo a escrever agora. E o Winston começa a escrever diversas coisas que passam pela cabeça dele, coisas que inspiram revolução contra o partido, porque, como o Júlio já disse, aqui o indivíduo não existe, existe só o coletivo, e todas as coisas, todas as ações que os indivíduos eles exercem na vida deles tem que ser em função do partido. Então, existe uma coercitividade extrema, aqui tipo um nível exacerbado mesmo. E o Winston ele começa a escrever nesse caderninho diversas coisas que passam pela cabeça dele, e em algum momento ele vai encontrando pessoas que compactuam de certa maneira com esse pensamento dele, no sentido assim de ser uma contracultura, de ter uma moral diferente da moral desses caras do partido, que é uma moral totalmente nojenta. Os caras são completamente antiéticos, eles matam pessoas, fazem diversas coisas horríveis, e o Winston começa a interagir com essas pessoas, e a história vai caminhando para um final muito legal, muito foda, surpreendente também, que a gente vai falar mais pra frente. E acho que essa sinopse foi bacana para quem não leu o livro ainda. Acho que dá para pegar o quão foda o livro é. Tem diversos aspectos que a gente queria falar agora, mas não dá, porque tem que ser depois. Então, se você
não gosta de spoiler, que vai querer ler o livro depois, que liga, que acha que estraga a sua experiência. Então é bom você parar o vídeo aqui e o podcast aqui, ler o livro e depois voltar, porque eu tenho certeza que quando você acabar de ler, você vai querer discutir, você vai querer ter alguém para conversar. Sem falar que o livro é bem... A gente falando assim pode ser que o livro é cheio de conceitos e tal, mas só que o livro é bem leve no sentido de que você lê e você não quer mais deixar de ler, entendeu? Uma das qualidades do que o Orwell conseguiu, eu acho de que porque esse livro foi tão valorizado e tal no século XX e no século XXI, é porque o cara uniu vários pensamentos sobre coisas que estavam acontecendo no século XX, essa questão do autoritarismo e tal, a uma ficção extremamente bem contada e uma história que é gostosa de você continuar lendo. É um livro de 400 páginas, mas que você vai passando elas e é capaz de você conseguir ler, sei lá, em 4 dias ou menos se você estiver empolgado. Então, é um livro muito, muito foda que eu recomendo bastante. Só voltando naquela parte do caderninho que ele pega para escrever, ele é interessante uma das coisas que ele fala, que o importante não é nem a mensagem que ele escreve uma mensagem de abaixo ao grande irmão, né, que é o grande líder lá, que depois a gente vai falar dele. O que é problemático, na verdade, é ele se expressar, porque toda forma de expressão individual das pessoas era visto como extremamente subversiva. As pessoas, elas acordavam, elas tinham como se fosse um script para seguir durante o dia, principalmente o pessoal do partido externo, que é esses funcionários públicos e tal. Eles tinham uma coisa que era para eles fazerem e mais nada além daquilo. Só do Winston ele ter pegado o caderninho e ter manchado o dedo de tinta, que ele fala que acontece isso, seria o bastante para ele ser morto pelo sistema. Isso é uma coisa que ele já nas primeiras páginas contextualiza o quão punk é o partido, né? E o que ele faz com as pessoas e tal. E não só o próprio partido, como o Júlio disse, o partido tem ferramentas para te fuder quando tu fizer alguma coisa errada, que segundo eles é errada, mas eles implantam na cabeça dos indivíduos ferramentas que vão fazer com que os próprios indivíduos se boicotem uns aos outros. Então, se tu faz algo que, segundo as leis do partido, que aliás não existe lei e existe lei ao mesmo tempo, e são leis bastante autoritárias, bastante escrotas, mas isso a gente vai falar quando estivermos falando do duplo pensamento. Esses indivíduos, eles vão se entregar toda vez que eles notarem um comportamento estranho. Por exemplo, eu vejo que o Júlio ele tá usando um sapato estranho que eu nunca vi aqui na minha região, eu vou lá e denuncio ele e ele é morto por causa disso. São coisas extremamente banais, coisas que até um estilo diferente pode fazer tu se fuder. E até crianças, as crianças elas são muito ensinadas a denunciarem os pais, elas já andam nesses movimentos estudantis mirins, digamos assim, e elas já são ensinadas desde pequenas que o legal é você denunciar seu pai, quando seu pai e sua mãe estiverem agindo de forma estranha, estiverem com conversas meio estranhas que você não entende muito bem onde eles querem chegar, você vai lá e denuncia eles. Então o partido é tão eficiente nesse sentido que ele faz com que as crianças elas amem mais a pátria, elas amem mais o coletivo do que seus próprios pais. Os próprios pais que estão lá dando roupa, comida, moradia, estão se esforçando para que elas cresçam nesse mundo. E os próprios pais, eles não se importam muito, porque a loucura tá tão grande que eles não mais entendem que os filhos dele estão tentando fazer é matá-los só pelo bem do partido, pelo bem desse coletivo, que ninguém nunca sabe qual é o objetivo. Isso inclusive acontece, esse negócio do filho denunciar o pai. A gente vai entrar nos spoilers agora, tá, pessoal? Então, quem não quer saber de spoiler pode continuar, e quem não quiser e tal pode sair e tal. Uma coisa que a gente tem que falar é que as pessoas elas não percebem esse grau de controle sobre a vida delas que o Estado tem. Elas na verdade gostam e elas se empenham em defendê-lo o máximo possível de tudo que puder ser ruim ou subversivo.
Então, por exemplo, quando esse cara, esse gordão que ele encontra logo no início, ele volta no final e diz que minha filha me denunciou, ele não tá com pesar, ele tá orgulhoso da filha porque ela foi uma boa cidadã e denunciou uma pessoa que estava conspirando contra o sistema. Tanto que nem ele sabe se ele conspirou contra o sistema. Ele fala, minha filha me denunciou porque eu estava dormindo e eu falei alguma coisa contra o Big Brother, o grande irmão. Só que o cara não tem como saber se isso era verdade porque ele estava dormindo. Mas ele aceita que era uma verdade, não importa o que ele pensava sobre o estado de fato. O cara poderia ser o maior defensor do partido na vida, mas se alguém o denunciou é porque certamente alguma coisa de errado ele fez. Isso é uma coisa que o Winston acha bem estranha, inclusive. Eu acho que a gente já pode começar a história. Tudo começa quando depois desse incidente aí do bloquinho, que ele anota abaixo ao grande irmão. O grande irmão é como se fosse um líder metafísico, assim, vamos dizer. Ninguém conhece a cara dele, ninguém sabe como ele é, mas todo mundo sabe da existência dele e é graças a ele que o partido é tão grande e é tão glorioso como eles imaginam que ele seja, né? Então, por exemplo, nas guerras, o partido ele tá sempre... Lembra que a gente falou que o mundo é dividido em 3 grandes potências? Então, elas estão sempre em guerra e o líder militar, vamos dizer assim, é esse grande irmão. Assim como o líder de estado, o líder de governo, ele é líder de tudo, líder espiritual da vida das pessoas. Então todo mundo tem muito apreço e admiração por esse grande irmão, apesar de nunca tê-lo visto, a não ser por uma única imagem que eles estampam em todos os lugares, que é um cara com um bigodão e tal, que tem a frase que é o grande irmão zela por você, ou qualquer coisa assim. Então, o Winston, ele tá vivendo a vida dele normal lá, e em uma dessas... do dia de trabalho, ele percebe a existência de um cara. Ele já conhecia esse cara antes, na verdade. É um cara chamado O'Brien, que ele sente de algum jeito que ele é simpático às ideias do Winston. Que ele também não gosta do Estado, no entanto não pode falar para não ser evaporado, né? Que é uma coisa que eles fazem, que é que eles te matam de uma hora para outra assim. Então ele fica observando esse cara e ele de alguma forma ele quer entrar em contato para ver se esse cara de fato é subversivo como ele. Só que é aquela coisa, como é que você vai fazer isso se 24 horas por dia você está sendo não só filmado, mas gravado? Então o Orwell ele descreve que ele, olhando no olho do O'Brien, ele sente que ele também é um subversivo. Outra pessoa que o Winston depois descobre que tem esse pensamento parecido com o dele, supostamente do O'Brien, é uma mulher chamada Julia. A relação deles começa bem conturbada, porque a Julia ela faz parte de uma faceta do partido, de uma repartição do partido que é voltada para a castidade feminina. Então ela anda com a faixa por entre os quadris, que o Whindersson diz que são quadris bonitos e tal. Ela é uma... O Whindersson foi maluco. É um Winston, tá, gente? É o 1984 de rico e de pobre. Então, o Winston ele olha para os quadris dela e diz que eles são lascivos. Ele fica com desejo por ela. E ele fica puto porque ao mesmo tempo ela é uma mulher que jurou a essa castidade pro partido de forma quase que religiosa. Então ele sente muita raiva dela. Inclusive, isso dá pra ver muito essa relação de raiva e medo dela quando eles estão nos 5 minutos de áudio. São 5 minutos? 5 minutos de ódio, que é um momento em que eles jogam na tela a imagem de Emmanuel Goldstein, que seria a figura que é a contrapartida do Big Brother, né, do grande irmão. E eles passam um monte de ideias desse cara numa tela e mostram a foto dele, o que é que ele faz de ruim, e eles juntam diversas pessoas de cada ministério pra ficar xingando, ficar puto, e é um ódio tão insano que
em alguns momentos isso contagia até o Winston, que é o personagem que é mais contra isso tudo da obra, até esse ponto aí, e ele se pega gritando que ele odeia o Goldstein, e que ele tem muita raiva daquilo tudo, e esse ódio ele é insano. Ele vai indo pro grande irmão, ele vai indo pra Julia, e ele começa a pensar em diversas coisas, e todo mundo ali odeia muito o Goldstein, essa imagem, esse ódio que na verdade ele não é ele não tem uma direção individual, digamos assim. O indivíduo não direciona ele para algo. É um ódio que existe, é um ódio que está latente ao indivíduo, e o partido ele direciona para quem ele quiser. Tanto é que algumas pessoas elas sofrem esse desvio, né? Ao invés de odiarem essa figura que é contra o sistema, que seria o Goldstein, eles vão lá e odeiam o grande irmão, uma coisa que eles não poderiam fazer, mas inconscientemente eles acabam fazendo isso porque é um ódio que eles não conseguem direcionar muito bem. E aí que entra o partido. E aí que depois ele começa a se relacionar com a Julia, e no primeiro momento ele quer estuprar ela, quer jogar um paralelepípedo na cabeça dela, ele tem esses pensamentos, que é a primeira vez que ele vê ela, ele a vê, ele quer fazer isso com ela, então é um começo bem conturbado. Só que ao passar do livro, a Julia começa a ser a única companheira que o Winston tem, né, nessa jornada de querer subverter as ideias do partido e tal. É importante a gente falar que essa coisa dos 5 minutos de ódio é porque é uma coisa muito legal que o partido, eles falam no final que o partido ele é o totalitarismo perfeito. Eles citam até o nazismo do Hitler e o comunismo do Stalin, e eles falaram que esses dois tipos de governo eles falharam justamente em coisas que o partido do 1984 ele faz muito bem. Então essa coisa dos 5 minutos de ódio, ela serve porque o partido percebeu que ele não consegue condicionar o ser humano à força sem que esse ser humano comece a ter uma energia, uma raiva reprimida dentro de si. Então é importante para o partido que haja esse tipo de rebelião, uma rebelião que precisa existir, mas que é controlada pelo partido para que ele consiga manter tudo em ordem. Então, esse sistema é tão legal como o Orwell pensou nele, legal, assim, tipo, é bem pensado, interessante, porque ele engloba até manifestações e esse tipo de coisa. Porque durante os 5 minutos de ódio, as pessoas... É nesse momento que é permitido às pessoas que elas gastem essa energia de ódio. E até uma energia sexual. Qualquer coisa que exacerbe algum sentimento que o partido não goste, é nesse momento que eles põem pra fora. Então eles colocam esse Goldstein lá para servir de bode expiatório, né? Tudo que tá ruim na vida das pessoas, talvez no subconsciente delas, elas percebam que elas vivem uma vida de merda, comendo uma ração de chocolate lá, deve ser aquele chocolate que é feito daquelas bolinhas de margarina, tá ligado? Vocês já comeram isso? Gosto de sabão é uma bosta, deve ser desse mesmo chocolate, os caras não devem nem pagar a porra da Cacau Show, ou qualquer, sei lá, pelo menos uma Bel, maluco, os caras não pagam. Deve ser esse pó de chocolate de margarina que eles comem. E as pessoas, elas têm essa energia guardada dentro de si, pelo menos no subconsciente. Nesse 2 minutos de ódio, ou 5 minutos de ódio, eu realmente não lembro. Depois tá na descrição aí. Agora a gente tem essas ferramentas. É quando é permitido as pessoas extravasarem isso. E extravasarem contra um alvo específico, que é esse cara que também ninguém sabe onde ele tá. O pessoal fala que ele vive escondido por aí, né? Tá em cavernas, tá não sei o que. Só que ele tá sempre ajudando alguma das potências inimigas da Oceânia. Sim, sim. E é exatamente esse ódio que existe dentro das pessoas. Ele é cultivado por diversas ferramentas, né? Primeiro pela própria ideia de que não existe mais individualidade. Então imagina tu cagar e tu não poder nem ter a privacidade de cagar. Tu tá num estresse constante de trabalho, porque tem, digamos assim, espécies de festivais dentro desse mundo. Então, nesse momento, os funcionários públicos, eles trabalham muito para fazer tudo legal, para enaltecer mais ainda o grande irmão. E tem também uma repressão muito forte ao sexo.
as pessoas não podem fazer sexo mais. O sexo ele foi reduzido só a uma forma reprodutiva. E por enquanto, porque os cientistas do partido, do núcleo do partido, eles estão trabalhando para fazer com que o orgasmo não exista mais e o sexo passe a ser somente... Aliás, que nem existe o contato físico, que eles consigam fazer com que as mulheres engravidem sem essa relação interpessoal, essa relação a dois, que é o sexo, ou a mais, enfim. Mas para esses fins, seriam duas pessoas. Então, as pessoas não têm essa energia acumulada, e essa parte quem fala é a Júlia. Ela é essa ideia de feminilidade solar, ela é uma mulher forte que quer... Que depois o Winston percebe, né? Ele percebe que ela não é uma pau no cu, que ela é contra o sistema como ele, e supostamente como é o O'Brien. E a gente vê essa ideia, esqueci o nome dela. A Júlia, ela diz que existe muito ódio porque as pessoas não conseguem extravasar com o sexo, que é justamente uma das coisas que o partido ele vai interromper na vida dessas pessoas. Então o sexo é muito escroto, cara, como é descrito aqui no livro. É totalmente broxante. É uma coisa, literalmente, cara, é uma coisa que é rápida, não há prazer. E o único motivo pelo qual o sexo existe é para gerar novas pessoas para estarem nesse sistema, estarem segurando esse sistema, fazendo com que ele não despenque. E é justamente através da aceitação do sexo que o Winston passa a, de fato, integrar esse movimento de duas pessoas, né, de ir contra todo o Estado. Que é quando ele sai do trabalho dele, ele ainda continua trabalhando lá, mas ele se interessa em ir pro lado pro lugar onde esses proletas ficam, que lembra que o Mário falou, que é a terceira casta lá de pessoas, os proletas. Então lá, apesar de eles serem muito prejudicados pelo sistema, é o único lugar em que não tem tanta vigilância como nos outros. Então, as pessoas lá vivem numa pobreza extrema, maior do que as pessoas do partido interno e do partido externo, mas não interessa tanto ao partido controlá-las, porque as pernas do partido são as pessoas do partido externo, que é onde o Winston trabalha. Então ele acha meio que um refúgio nos proletas, e aí é através do sexo, como eu falei, que ele engrena nesse movimento de ir contra o partido. Quando ele encontra uma baranga lá, ele dá uma furunfada com ela, e antes de ter alguma coisa com a Júlia e tal. Se eu não me engano, a primeira pessoa, ele até ameaça quebrar a cabeça dela com um paralelepípedo. Tal, é um negócio meio escroto. O Winston também é um personagem bem complexo, assim. Ele não é um herói 100%. Ele é aquele cara que você chama do herói cinza, né? Que é um cara que ele não tem todas as virtudes do mundo. Ele tem algumas virtudes, só que ele tem muitos defeitos também. Isso é muito comum em distopias. O cara do Admirável Mundo Novo, que também na mitologia lá tem uma repressão ao sexo, mas o personagem, digamos, um dos personagens principais lá, ele também é um herói cinza, assim. O cara tem talvez mais defeitos do que qualidades. E o Winston, ele também é muito medroso. Ele é um cara que ele precisa de muita vontade pra fazer as coisas que ele tá fazendo. Que ele tem medo de tudo, cara. E também pudera você viver numa sociedade assim. Eu acho que o Winston, ele é a representação de uma pessoa normal que tá um pouco mais fora da curva naquele mundo. Porque ele tem medo, ele não é o herói nem fudendo. Ele tem cagaço, ele tem pensamentos completamente ruins também. Ele é humano apesar de tudo. Mas o que faz com que o Winston ele seja, sobretudo, um personagem muito interessante é que ele exprime a individualidade que tem que existir. Existem momentos que você tem que ser individual, que tem que agir para o seu próprio bem. E tem que exercer sua liberdade de expressão e tem que ser humano, porque é isso que caracteriza muito a humanidade. É a gente que é capaz de raciocinar e de fazer o que a gente quer. E o Winston, ele representa muito isso. Apesar de todo o medo, de todo o cagaço que ele sente em morrer, em ser vaporizado, ele tá lá tentando o máximo que ele consegue. E aí, depois que ele dá a furunfada com a baranga lá no território dos proletas, é quando ele começa a empreitada dele de ir atrás do O'Brien e ver se ele tá realmente do lado do Winston, né? Então, ele chega lá, ele tem contato, e o O'Brien, ele
pede para ele ir, pro Winston ir pro apartamento dele, porque ele precisa entregar uma nova versão, e a Julia também, porque ele precisa entregar uma nova versão do dicionário lá, que daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então o Winston... Uma espécie de desculpa, né, para eles irem lá e ninguém suspeitar. Isso. O Winston, ele considera isso como se fosse uma pista de que o O'Brien... Verde, porque, olha, esse cara pensa igual a mim. E que eu penso, então vamos lá, vamos se reunir para ver o que ele quer. Isso. E aí eles vão. E eles chegando lá, o Winston até se admira porque o O'Brien, os membros do partido interno, eles têm a permissão de desligar as teletelas. Então você pensa, você tá ouvindo uma rádio aqui 24 horas por dia, igual é a rádio aqui de Murici, que é uma puta de uma poluição sonora do caralho. Enfim, o cara desliga a teletela e o Winston fica, caralho, meu irmão, não consegue desligar a teletela. O cara tem whisky lá, tem comida boa, e ele vê que ele pode ser um aliado importante. E aí realmente era para isso mesmo que o O'Brien estava chamando eles dois, para entregar a nova versão do dicionário da Nova Língua, que sai... É Nova Língua ou Nova Fala? Nova Fala, né? Puta, velho. Nova Língua ou Nova Fala, dependendo da versão que você tiver e tal. Que esse, sinceramente, eu acho que é o principal conceito desse livro. É uma coisa incrível, porque o O'Brien entrega uma nova versão desse dicionário pro Winston. Aí você imagina, sei lá, pegando pela realidade, todos os dicionários de todas as línguas, eles sempre vão adicionando verbetes, adicionando palavras novas e tal, ao léxico da parada. Essa nova língua, ou nova fala, vamos chamar de nova fala aqui, ela é uma coisa totalmente diferente, totalmente contrária a todas as línguas. Com o passar dos anos, a língua vai perdendo verbetes e vai perdendo palavras. E essa é a única língua em que, dicionário após dicionário, ela vai ficando menor, na verdade. E aí, qual que é a estrutura dessa língua? É um negócio muito legal que o Orwell pensou. Primeiro, eles vão cortando palavras, né? Então, primeiro, eles vão cortando antônimos, ou coisas que não precisam numa língua. Por exemplo, se você tem alguma coisa preta, então o contrário dela vai ser branca, talvez. Na nova fala, ao invés de ser branca, eles colocam um sufixo, então ela fica, sei lá, despreta, ou qualquer coisa assim. Uma pessoa viva, ao invés de, ao contrário de vivo ser morto, é uma pessoa desviva. E aí eles vão diminuindo a quantidade de palavras com isso. E isso serve para quê? Você percebe que o controle de comportamento e de pensamento está até na maneira como as pessoas utilizam a linguagem. Porque você tirando palavras, você cerceia o pensamento das pessoas. Como é que elas vão se expressar se elas não têm uma palavra para dizer o que é que elas estão sentindo? Se o vocabulário delas é extremamente pouco, é extremamente pequeno. Quem controla isso é o partido. Quem controla as palavras que existem ou que não existem é o partido. Então é extremamente conveniente eles irem apagando palavras em que eles não querem que você fale. E você não podendo falar, você não pode expressar, e aquela energia vai ficar dentro de você, só para você, e eles vão jogar isso fora em um alvo específico, que é o Goldstein lá. Então é uma lógica cíclica que, à medida que você vai lendo o livro, você vai percebendo que é muito bem pensada e que vai te dando até uma angústia, porque você fica pensando, cacete, esses caras não têm a menor chance de conseguir escapar. É interessante que desde o início, não sei se tu teve o mesmo pensamento que eu, desde o início você fica pensando, puta, esse livro não vai ser daqueles que no final o cara vai chegar lá e vai destruir todo o sistema e vai explodir tudo. Você sabe que ele vai perder. Não tem como ele ganhar de uma coisa tão bem galgada e na realidade, ou na realidade daquelas pessoas lá, sendo ele sozinho. E talvez nenhum movimento conspiratório que ele confraria, que ele pensava que o O'Brien fazia parte, não vai fazer diferença nenhuma. Porque, primeiro, ele não sabe se isso existe.
se não é mais uma das criações do partido para iludir as pessoas, para iludir os possíveis subversivos. E não tem mais ninguém. Então você fica lendo as páginas, apesar de ser uma leitura muito interessante, você fica se sentindo meio angustiado, porque você sabe que ele não vai ganhar. Porque todos os conceitos que os caras criam, tudo que eles implementam, serve à causa deles manterem a população onde eles querem que ela esteja, que é servindo aos interesses do partido e servindo como gado. Então essa é uma coisa que te deixa, sei lá, cara, com o coração na mão, saca? E a questão também é que não precisa nem ganhar, nem a esperança do cara conseguir viver em paz, numa subvida, digamos assim, com subvida entre aspas, subvida pros parâmetros do partido, porque pros parâmetros do partido você tá vivendo naquela vida de gado é muito bom, é o foda, você é honrado por fazer isso, mas a subvida seria algo bom, olha aí, usando os princípios da nova fala, que uma coisa ela pode ser o seu contrário, a depender da sua vontade. Então, nem pra ele estar numa vida que, eu não quero derrubar o sistema, mas eu quero ficar de boa sem sofrer as repressões, ele nem consegue nem isso, o destino dele é sofrer isso até ele morrer, ele vai continuar sendo espionado, ele vai continuar tendo esse medo da evaporação, as pessoas ao lado dele vão ser todas doutrinadas e aquelas que têm esse pensamento parecido com ele vão chegar nessa conclusão também, porque você precisa ter um insight assimzinho que exige um pouco de inteligência e essa inteligência é suficiente para você perceber também que não tem como ganhar. Então tu não pode viver em paz, é uma coisa extremamente ruim, porque até se tu quiser viver tua vida fazendo uma coisa chamada de agorismo, um dos significados de agorismo é tu tentar desviar daquilo que é muito anti-individual, de algum sistema, alguma coisa assim, tentar desviar disso e viver a tua vida da melhor maneira possível. O Winston não pode, porque não tem como. Fizeram um arcabouço que é impossível de tu sair, cara, é simplesmente impossível. E aí, depois dessa explicação toda que o Júlio deu, a nova fala, criada pelo Orwell, a gente estava naquela parte que o O'Brien, ele chamou o Winston e a Julia, e aliás, o Winston e a Julia, eles têm uma relação amorosa muito bonita, porque a Julia, ele descobre também depois que ela pensa que nem ele, ela pensa de forma parecida, mas a Julia é um pouco mais humilde, digamos assim, enquanto o Winston, ele pensa, ele ainda tem uma certa esperança aqui, quase morta e viva ao mesmo tempo, mais uma vez usando a nova fala, de que eles vão conseguir pelo menos viver de uma forma menos merda. A Julia ela só quer dar essas escapadas e exercer alguma individualidade só pra ela ficar mais de boa com toda essa situação. Então a Julia, ela não quer pensar racionalmente nesse aspecto dessa sociedade como o Winston quer. Ela só quer viver de boa e sem ter ninguém pra encher o saco dela. Esse é o pensamento dela, que é simples, mas é um contraponto muito foda ao Winston. Tem uma parte no livro que é muito interessante, que ele fala que ela só é subversiva da cintura pra baixo. E isso explicita muito o que a Julia é. Ela só quer ter o direito de exercer a sexualidade dela. Inclusive ela é uma mulher muito que ela fica com diversos homens, ela já transou com diversos caras. E é um ponto que mostra o seu direito individual de fazer isso. Então ele vai ter essa relação amorosa com a Julia, ele vai chegar nessa reunião com o O'Brien, e o O'Brien vai explicar que existe essa confraria, que existe o livro de Goldstein, que explica as coisas que estão acontecendo nesse mundo, por que elas acontecem, que explica toda essa rede de micro-relações, de relações maiores assim desse universo. E o O'Brien, ele vai fazer o seguinte questionamento, ele vai perguntar ao Winston se ele está disposto a fazer tudo pela confraria para que eles consigam vencer esse sistema, para que eles consigam criar uma sociedade mais livre, que as pessoas possam, totalmente livre, né, o contrário desse mundo no qual eles vivem atualmente. Então ele faz diversas perguntas, ele pergunta se o Winston seria capaz de fazer um monte de atrocidades para fazer com que a confraria se sobressaísse ante partido, e o Winston e a Julia, eles aceitam. Tem uma parte bacana que o O'Brien vai falar: você seria capaz de jogar ácido na cara de uma criança se isso significasse um bem maior para a confraria? E eles dois dizem que sim. Então eles
dizem que sim para diversas coisas que são eticamente inaceitáveis, moralmente também, a depender da sua moral. E é foda porque eles aceitam e eles meio que entram nessa confraria. E o O'Brien diz que vai dar esse livro que explica as coisas para eles depois. E eles têm que ler. E que eles não podem... Eles nunca vão saber quem é que tá no topo dessa confraria, se existe topo, quantos membros tem. Eles não podem se comunicar diretamente com todas as pessoas, eles não vão conhecer as pessoas, e se eles falharem, eles têm que se suicidar, eles têm que dar um jeito de não entregar ninguém. Então até na confraria, até a confraria é sombria, cara, até a confraria é uma merda. Tu viver nesse mundo totalmente totalitário é até um pouco é um joguete de palavras meio feio, mas é como é isso, é um mundo totalmente totalitário. É ruim, e tu tá na confraria é uma merda também. É menos merda, só que é uma merda também. Tu não sabe de nada, tu age muito nas cegas e tu tenta, teoricamente, através dessas ações, vencer essa estrutura, esse macrocosmo do sistema. E aí, ao mesmo tempo que o Winston e a Julia começam a integrar essa confraria, eles têm que continuar a vida dupla deles, fazer o trabalho deles pro partido. E aí o Winston, ele volta e tal, eles ficam continuando trabalhando. Não sei se a gente chegou a explicar o que o Winston faz lá dentro. Ele, como a gente já falou, isso eu lembro, ele trabalha no Ministério da Verdade, e aí para ele chegam notas em que ele tem que adulterar as notícias que foram dadas alguns dias antes. Então chega para ele, sei lá, alguma coisa assim... adulterar tal página que dizia que a gente tinha meta de fazer 500 calçados até tal dia. E aí eles não conseguiram, vamos supor que o partido fez só 250 calçados. Aí ele tem que mudar a notícia para dizer que a meta era 100 calçados. Então eles conseguiram passar 150 calçados da meta. E aí você pergunta, pô, mas as pessoas não lembram que elas leram que a meta era 500 calçados e agora que a meta é 100 calçados? Essa é um outro conceito. Você vê que o nível de controle sobre a mente das pessoas e sobre a opinião das pessoas pelo partido é tal que eles conseguem condicionar até as memórias das pessoas, acabando com todo e qualquer resquício de passado que elas possam imaginar. Então, por exemplo, o passado, isso também é uma coisa muito angustiante. O passado pro partido, ele não existe, porque o passado ele controla todos os meios de informação das pessoas. A única fonte de informação das pessoas, a única fonte de notícias das pessoas é o partido. E é ao partido onde pertencem todo o histórico dessas informações. Então, as pessoas elas não têm como ver o que foi transmitido para ela semana passada. Tá tudo lá com o partido. Então é muito fácil você editar e você transformar o passado à medida do que você quer. Tem uma frase no livro, inclusive, que resume bastante isso, que é: quem controla o presente controla o passado, e quem controla o passado controla o futuro. Ou seja, os caras eles têm total controle sobre o que aconteceu no mundo, sobre o que acontece, e eles podem mexer nisso como eles bem entenderem. E aí, fazendo isso através dos anos e com todo aquele condicionamento que a gente já explicou, controlando a vida das pessoas, elas simplesmente passam a aceitar qualquer coisa que foi imposta a elas. Por exemplo, isso até nos níveis mais básicos de você ler uma coisa que estava sendo dita ontem, e aí ler uma coisa que está sendo dita hoje, que contrapõe tudo o que estava sendo dito ontem, e aceitar essa de hoje como sendo a verdade e como aquela de ontem nunca tendo existido, entendeu? E aí é uma parada mãe de ná pra cacete do Orwell. Eu não digo que isso já não existia na época dele, até porque o próprio regime comunista do Stalin, ele fazia muito isso. O Orwell é um cara, ele era social-democrata, né? E ele era um cara que criticava bastante esse autoritarismo em todos os sentidos, né? Não importa se fosse de direita ou de esquerda.
Então ele criticava também o regime do Stalin e esse negócio que eles faziam de querer apagar totalmente o passado. Tem aquelas histórias de que quando o Trotsky ele foi exilado, o Stalin ele mandou apagar, dar tipo um Photoshop mesmo da época, de todas as fotos em que ele aparecia, todas as fotos oficiais que o Trotsky aparecia com o Stalin ou em qualquer canto, tentando apagar mesmo o cara da história do mundo. E essa foi a inspiração que o Orwell pegou para fazer as coisas que o Estado, que o partido do 1984 faz. Acho que é importante também a gente falar, só pegando o embalo, sobre esse conceito da morte para o partido. Como eles controlam o passado e como eles matam os opositores, os subversivos, como a gente está chamando aqui, então é muito fácil para eles matar uma pessoa e dizer que simplesmente não é que ela morreu, é que ela nunca existiu. O conceito é meio que esse: você nunca existiu para as outras pessoas. Eles apagam todo e qualquer dado sobre você. Por exemplo, se tem alguma coisa escrita em uma fábrica sobre os funcionários dessa fábrica e algum deles é morto pelo Estado, então eles vão mandar apagar o nome do cara e as pessoas simplesmente, já estarem tão condicionadas assim, elas vão simplesmente aceitar que esse cara ele nunca existiu. Isso é uma coisa meio maluca você pensar assim, só que à medida que o livro vai te explicando, você vai entendendo o quanto essas pessoas estão presas nesse regime e o quanto elas estão condicionadas. Bom, depois o Winston e a Julia, eles são aceitos nesse grupo, chamado Confraria, e eles têm que ler esse livro. Eles vão para um antiquário. É um antiquário que em cima tem um quarto, que o Winston ele aluga, e esse lugar ele fica na periferia, onde os proletas vivem, e esse senhor ele vende coisas lá, coisas antigas da antiga Londres, porque isso é um ponto que a gente esqueceu de falar. A cidade Londres ainda existe, e esse livro acontece mais ou menos naquela parte da Inglaterra, mais ou menos não acontece na Inglaterra. E o Winston ele vê esse velho do antiquário e começa a ter uma relação muito legal com ele, bem trabalhado, e ele decide alugar esse quarto e ele transforma esse quarto no local para ele se separar desse mundo horrível no qual ele vive. Então aí ele tem algumas lembranças sobre a mãe dele. Então uma coisa muito foda, cara, que eu vejo poucas pessoas falarem, é sobre a relação do Winston e da mãe dele. Tem uns momentos muito tristes que o Winston ele tá vivendo na época que tá tendo essa guerra e há muita fome. O Winston tem muita fome mesmo, e ele tem uma irmãzinha pequena e uma mãe. O pai dele aparentemente é uma pessoa que é um burocrata também, assim como o filho, mas ele tinha uma condição até que legal. E depois de um tempo que a guerra começa a andar, o pai dele provavelmente morre e ele fica com a mãe e com a irmã. E o Winston é um personagem muito cuzão quando é criança. Mas é uma coisa normal por ser criança, porque o Winston tem muita fome e ele se aproveita do fato da mãe dele gostar mais dele, digamos assim, do que a irmã. Não que ela goste mais dele, mas eu acho que ela aposta mais no Winston porque a irmãzinha dele é muito doentinha. E o Winston ele se aproveita disso pra comer a comida dele e pegar a comida da irmã. Tem uma parte que é muito emocionante no livro que ele faz isso. E a irmã dele começa a chorar, ela começa a chorar porque ela tá com fome, ela tá doente, ela não entende porque o irmão dela tá fazendo isso com ela. E o Winston é extremamente egoísta com isso, ele não tá nem aí, ele só quer comer. Ele tá com fome e quer ser alimentado. E um dos momentos mais sublimes para mostrar o quanto o Orwell é um cara foda, que ele começa a destrinchar os sentimentos que a mãe do Winston tem por ele e pela irmã dele. A partir do momento que o Winston ele pega a comida da irmã e ela começa a chorar, a mãe dele abraça ela. E o Orwell ele vai dizer que, embora a mãe dela não tenha mais comida, ela dá a única coisa que ela tem para a irmã e para o Winston, que é amor. Então ela abraça a irmã dele e começa a tentar fazer com que ela não tenha mais fome, mesmo que isso não vá funcionar, porque o amor dela não vai salvar a filha da fome. Mas é a única coisa que ela tem. É a única coisa que ela tem para oferecer para a filha. E o Winston ele tem alguns sonhos bem melancólicos mesmo. Ele sonha que
Ele tá na parte de cima de um navio e a mãe dele e a irmã dele estão afundando. E ele tá vendo elas afundando e ele... Depois ele meio que se arrepende desse tipo de atitude que ele tinha com a mãe dele. E é um dos momentos mais intrigantes, mais bonitos da história. E aí nesse meio tempo deles tendo o livro... Dele, né? Porque só quem lê o livro é o Winston. A Judy, ela fica dormindo e o Winston vai lendo o livro. Ele percebe que o conteúdo que tá no livro, ele já sabe. O conteúdo que tá no livro, ele foi escrito por uma mente muito mais potente que a do Winston, mas que disse coisas que eles já sabem. E ele até diz que os melhores livros são esses que dizem o que a gente já sabe. E o livro vai explicar as diversas facetas do partido, vai explicar que o Ministério da Guerra, ele só serve para... Um dos motivos pelos quais ele existe, além de diversos outros, é porque é para você torrar o excedente de produção que existe nessa sociedade. Essas três potências, elas não vão conseguir se conquistar, porque as três são extremamente fortes, elas são muito fortes. Fica naquele jogo de que eu não posso te atacar, porque se eu te atacar com tudo, a gente vai se destruir. A guerra existe para queimar recurso e ela não é tão grande quanto aparenta. Ela é mais uma mentira, uma coisa inventada, para as pessoas pensarem que existem esses inimigos, que na realidade esse tipo de sistema é de todas as ditaduras, é muito semelhante, e elas fazem todo o seu gado pensar que existe essa guerra, que eles precisam estar em guerra constante, mas essas guerras são muito menores e elas só conquistam de fato pequenos territórios que depois vão ser reconquistados e eles ficam sempre com essa hegemonia, com esse tamanho territorial. É aquela coisa de manter a população sempre em guerra e sempre em alerta, né? É interessante que, como tu falou, a guerra lá não tem um objetivo. Eles não querem chegar, por exemplo, quando a Oceânia está em guerra com a Lestásia, ela não quer invadir algum lugar da Lestásia, algum lugar estratégico da Lestásia e tomar generais, abater generais ou qualquer coisa assim. Eles só ficam se atacando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, para manter a população controlada e para manter esse senso de pátria unida que a população tem. Sei lá, vamos falar da Copa do Mundo. Quando está acontecendo a Copa do Mundo, é uma coisa que as pessoas se juntam para torcer para uma única causa. E a mesma coisa com uma guerra. Quando uma guerra está acontecendo, você torce para o seu país. Você quer que a sua pátria vença e se impunha contra as outras. É a mesma coisa que o partido quer que as pessoas façam por ele. Que tem esse senso de patriotismo completamente maluco assim e totalmente fora das coisas normais, né, das convenções normais, em que seria saudável tal você ter um tipo de sentimento desse. Então é por isso que a guerra continua sempre e sempre e sempre, e dá a entender até que é uma coisa que a guerra não é feita, eles não se odeiam de fato, não tem nenhum motivo para acontecer a guerra. Dá a entender que é um complô entre essas três superpotências para justamente fazer isso com a população. Então, a guerra é sempre eterna, desde sempre ela acontece. Só mudam os inimigos. Então a gente acompanha a Oceânia. Então a Oceânia está lutando contra a Lestásia e de repente ela está lutando, e a Eurásia é aliada à Oceânia, e de repente do nada muda a coisa. Ela está lutando contra a Eurásia e a Lestásia, que é aliada, e como eles detêm o passado, como eles controlam o passado, então quando o inimigo muda, ele sempre foi o inimigo. Nunca teve de outro jeito. E as pessoas, elas continuam pensando desse jeito. Elas aceitam isso. Só que o Winston é uma pessoa que não aceita isso. É por isso que ele é o protagonista, inclusive. Ele lembra quando o inimigo era outro. Ele lembra que, sei lá, uns 4 anos atrás, o inimigo era outro e agora é esse daqui. Ele, inclusive, o título do livro é 1984... O livro foi escrito em 1948, né? Essa é uma das possíveis explicações para o título. Só que o Winston não sabe se o ano que ele está vivendo é 1984 de fato. Ele acha que é 1984. Então nem o título é uma coisa certa assim.
E depois de um tempo estudando sobre esse livro, estudando sobre a confraria, o Winston cai no conto do vigário. Porque o O'Brien é um filho de uma puta. É um cara que tá no núcleo do partido de verdade. E sim, aparentemente não se sabe, acho que não deixa explícito no livro, né, Júlio? Que se a confraria existe ou não. Mas nesse caso, ele foi ludibriado por um espertalhão. E o O'Brien pega o Winston e a Julia. E aquele dono da loja de velharias, né? Ele é um soldado do núcleo do partido. Ele é um agente da Polícia das Ideias, que trabalha para o Ministério da Verdade, que nada mais é que o braço forte, a força física do partido, que vai fazer com que você... que vai te obrigar, e isso agora é de fato mesmo, não é mais lavagem cerebral, não é mais doutrinação, que vai usar a força para te coagir a agir do jeito que eles querem. A forçar você a pensar de um jeito X e agir de um jeito X. Então, eles encontram o Winston, encontram a Julia e dão porrada neles e levam pro Ministério do Amor, onde eles vão sofrer um bocado, e nessa parte o Júlio vai explicar, e eles conseguem... o O'Brien consegue enganar os dois e consegue colocar eles dois nessa armadilha. Então, primeiro... eles separam os dois, né? E eles vão lá para esse Ministério do Amor, que é, como a gente já falou, responsável pela parte de violência mesmo do Estado, de repressão física. E o Winston, ao princípio, é colocado sozinho numa salinha, onde ele não sabe muito bem o que vai acontecer com ele. Ele já aceita que ele tá morto. Na verdade, ele aceita isso desde o momento lá de trás, que ele pega o bloquinho de notas que ele escreve e abaixa ao grande irmão. Então, ele já tá de boa com isso, ele só quer saber o que vai acontecer com ele e o que talvez esteja acontecendo com a Julia. E o livro ele faz tipo uma suspense, ele fica lá algum tempo, e aí entra esse cara gordo que eu falei anteriormente, que foi delatado pelos próprios filhos como sendo um cara contra o partido. E aí o Winston até se assusta, ele fala, pô, esse maluco aí trabalhava comigo, esse cara... é um dos mais fiéis ao partido que eu conheço. E mesmo assim ele tá aqui e tá feliz de estar sendo delatado pelos próprios filhos. E aí o Winston, ele leva um cacete lá, como o Di Mário falou. O cara quebra os dentes dele. E aí o cara fica numa situação deplorável assim. É deixado lá um monte de tempo, um monte de dias. Ele fala que... ele olha para as pernas dele e ele vê que os joelhos dele estão mais grossos que a própria perna, a própria parte de cima e a parte de baixo, que a coxa. E ele vai, isso é um parâmetro que ele vai olhando para ver como ele está definhando. Até tem um momento que ele se sente melhor lá e ele tenta fazer alguns exercícios e tal para ficar um pouco melhor. Nesse momento no qual ele está sofrendo ele sofre diversas torturas, são torturas psicológicas, chute no saco, na costela, então é um negócio bem fodido, cara. É a tortura das mais pesadas, e quando você pensa que não pode ficar pior, ela fica. É uma coisa que eu acho bem interessante se você comparar, se você está estudando o que aconteceu na ditadura de 1964 aqui no Brasil e em quaisquer outras ditaduras. Esse tipo de violência é uma violência bem bizarra, exacerbada. As pessoas sofrem muito, e acho que o Winston ele exprime muito esse aspecto da ditadura, que é o aspecto que às vezes é meio que negligenciado. Algumas pessoas falam muito dessa questão das ideias, da repressão intelectual, mas existe a coisa física, como se não bastasse, você não tem o direito de pensar, você ainda apanha muito. Os caras quebram teu dente, os caras botam um rato no teu rabo e, enfim, te fodem, matam você de fome. É uma coisa muito louca, cara, essas torturas físicas. E aí o Winston ele segue nessa. E aí a gente tem que falar que durante todo o livro ele vai pontuando sobre... na verdade, durante toda essa passagem ele vai pontuando a respeito de um certo quarto 101. Eles ficam falando quarto 101, qualquer coisa menos o quarto 101. E depois de sofrer todas essas torturas aí, chute na costela, não sei o que, o cara tá todo estragado, tá todo sujo de sangue. Eles chegam e dizem que é agora que você vai pro quarto 101. O O'Brien entra, o cara que tinha sido um traidor, ele entra e aí eles começam uma nova fase da tortura do Winston. Eles colocam ele em uma espécie de cadeira assim,
E como ele é um cara que aparentemente não caiu na influência que o Estado tem sobre a individualidade das pessoas, é hora do O'Brien fazer o papel dele de verdade no partido, que é ele na verdade era um torturador lá. E ele chega e fala pro Winston: a gente não vai te matar agora porque a gente precisa que você de fato integre o nosso partido. A gente tá vendo que você é totalmente alienado às nossas ideias, e antes de a gente dar um fim digno a você, a gente precisa que você faça parte de nós. E aí é quando começa uma das cenas mais escrotas assim do livro todo, que é quando ele coloca ele nessa cadeira e aí ele pega um aparelhinho lá, qualquer coisa, de dar choque. E ele começa a tentar induzir o Winston às ideias do Estado, que é essa coisa de você aceitar qualquer coisa que eles digam sem pensar duas vezes e deixando até mesmo a lógica mais básica de lado. Lógica mais básica que eu estou dizendo é que o exemplo que ele dá é que ele mostra 4 dedos para o Winston. Ele levanta os 4 dedos da mão dele para o Winston e ele pergunta. Ele fala: aqui tem 5 dedos. Você consegue vê-los? E aí o Winston chega e fala: não, consigo ver 4 dedos, caralho. E aí, a partir daí, ele começa um joguinho de... a cada vez que o Winston fala que tá vendo 4 dedos, ele dá um choque nele. E aí a descrição do Orwell, o cara era um jornalista e tal, só que um exímio escritor. O cara sabia descrever uma situação, principalmente uma situação angustiante dessas, como ninguém, velho. Só você lendo que você consegue ver. E ele vai dando esses choques no Winston. A cada vez que ele responde que na mão do O'Brien tem 4 dedos ao invés de 5, ele dá um choque e na próxima ele aumenta a voltagem da máquina lá. Até o momento que aquilo sai de um choque que dói para uma coisa que destrói completamente o sistema nervoso do Winston. Ele descreve lá que ele começa, a partir de um momento, ele começa a não mais sentir dor. Ele só desliga e ele liga daqui a alguns minutos. Ele não sabe se passaram horas, se passaram minutos daquela tortura. E ele começa a implorar pro cara. Ele fala: velho, eu posso dizer pra você que aí tem 5 dedos, mas eu sei que você quer que eu acredite que aí tem 5 dedos, e eu não acredito, eu tô vendo 4, eu não posso negar o que os meus olhos estão vendo tão claramente na minha frente. E aí o O'Brien continua com aquilo, e aí tu fica, porra, se o Winston tem um culhão do cacete, porque o cara tá falando isso até agora, sendo que o cara tá quase morrendo, e ele, a partir do momento, ele começa a implorar e falando: cara, tu vai me matar de choque, tu não quer que eu incorpore as ideias do Estado primeiro? Pô, vai me matar, eu não vou usar nada. E aí eles continuam isso até que em um momento o Winston cede. E ele vê que a partir que apesar dele ter 4 dedos na mão, ele consegue ver 5. É quando o Estado finalmente... Inclusive nessa parte é muito foda, porque ele começa a ver uma floresta de dedos, né? Sim. Aí é justamente nessa parte que ele começa a sentir frio. Aí o O'Brien vem e começa a ficar do lado dele com uma postura não mais de torturador, mas agora ele é o cara que tá tomando conta do Winston. E é mais uma característica do duplo pensar. O cara que tava torturando o Winston se sente bem por ele estar próximo, então ele se sente protegido. É uma coisa que eles conseguem mesmo entrar na mente do Winston, ao ponto de ele ter essa síndrome de Estocolmo, né? Não necessariamente se apaixonar pelo O'Brien, mas vê-lo como alguma pessoa que o protege e que ao mesmo tempo é o seu inquisitor. E aí ele finalmente consegue entender o que as pessoas, consegue ver pelos olhos das outras pessoas que vivem nesse mundo. Ele consegue sentir o que de fato é o duplo pensar, que é você ver uma coisa e acreditar numa coisa completamente oposta. Não só dizer que lá tinham 5 dedos, quando na verdade tinham 4. Ele olhava para aqueles 4 dedos e aqueles 4 dedos significavam 5 para ele. Ele sabia o que eram 4 coisas, 4 elementos. Ele sabia o que era 5, mas no entanto ele via 4 na frente dele e ele
acreditava piamente que eram 5. É isso que todas as pessoas nesse mundo do 1984 são condicionados a fazer desde criança. E é uma coisa que o Winston só foi aprender nessa ocasião. E esse até o núcleo do partido também pensa assim. O O'Brien ele vai dizer que para os cientistas do núcleo do partido, os membros do partido podem ser tão grandes ao ponto deles conseguirem tocar nas estrelas, pegá-las nas mãos. Eles podem achar que não existe, que a Terra é o centro do universo, mas que para fins práticos, por exemplo, para navegação, eles vão dizer que as estrelas são aqueles corpos celestes gigantes lá no céu e que nós vivemos num universo numa galáxia cujo sistema é heliocêntrico. Então, os próprios membros do partido interno, eles se é tipo uma poetação mental, desculpem o termo, eles se imbecilizam ao ponto de acharem que isso é de fato real, isso é uma verdade objetiva. E o ponto principal, acho que do duplo pensamento e de toda essa ideia de controle do partido é que a realidade para eles ela existe na mente dos indivíduos. E a partir do momento que o partido controla a mente dos indivíduos, ele controla também a realidade. E os indivíduos passam a acreditar no que o partido quer que eles acreditem. Pegando esse gancho, uma das coisas legais que a gente pulou, mas que tá na mesma cena do O'Brien com o Winston, antes dele começar a tortura, é aquela coisa do passado, que a gente já tava falando. O O'Brien, ele chega pro Winston e ele pergunta por que o Winston tá fazendo aquelas coisas e tal, e num certo momento ele pergunta o que é o passado. E aí o Winston fala sobre as coisas que existem e tal. Ele pergunta, o passado existe? Que você consegue tocar no passado? Você consegue olhar para o passado? E ele fala, não. E aí o O'Brien continua. Então como é que você sabe que o passado existe? E aí ele fala, porque tá nos registros. Porque tem coisas que saíram que a gente consegue ver de novo. E aí o O'Brien fala, pô, mas se os registros são nossos, então o passado é nosso também. Se a gente quiser que ele não exista, ele não vai existir. Essa é a realidade. E aí é uma coisa que te deixa assustado, porque porque com isso o Orwell ele conseguiu, acho que na minha opinião, foi aí que ele conseguiu completar a crítica dele perfeita, cara, perfeita sobre o que é o totalitarismo. Se você deixar toda a vida, todos os elementos que cercam a vida de uma pessoa, todos os elementos que cercam uma nação ou qualquer coisa assim, nas mãos de alguém, centralizados na mão de alguém, é isso que vai acontecer. O que garante a gente termos uma sociedade sã é que todo o conhecimento, todos os elementos que compõem essa sociedade estão pulverizados, estão de certa forma descentralizados para todas as pessoas dessa sociedade. Quando você centraliza essa coisa para uma pessoa só, ou sei lá, para um partido, ou para um grupo de partidos, sei lá, é uma coisa realmente muito perigosa. E isso o Orwell ele mostra de uma maneira incrível nesse livro, sem ter que ficar panfletando qualquer coisa, de uma maneira divertida que você, como a gente já falou, lê do início até o fim e você absorve essas coisas, você pensa sobre. Não um livro que termina em si. Você, sei lá, pode passar 2 anos que você leu o livro e você ainda está pensando sobre ele. Isso é muito interessante. E é por isso que o livro marca tanto na cabeça das pessoas que o leram. Por isso que eu disse que tem que ser uma leitura obrigatória. Não levem a sério a porra da parada que eu disse. Porque é impressionante como tem maluco hoje em dia, velho. A gente evoluiu tanto, tem tanta informação e o maluco ainda pensa que eu acho que todo mundo tem que ser obrigado a ler. Mas leia se possível, porque isso vai te dar um arcabouço intelectual para entender diversas coisas que acontecem na nossa vida. Diversas medidas de governo, tanto de direita quanto de esquerda, a direita que tende mais a se meter isso eu tô falando de maneira genérica, mas nas escolhas, nas orientações sexuais das pessoas, de você usar droga ou não, e a esquerda que se mete mais, que tenta fechar mais a economia, etc. Todas essas críticas que existem a esses dois espectros, esse livro, apesar do
Orwell, ele ser um cara assumidamente mais de esquerda, digamos assim, eu não gosto muito dessas definições, mas enfim, ele faz críticas contundentes ao socialismo. Ele não é aquele cara que tá fazendo essa parada aqui pra piruar. E não é crítica ao socialismo em si, é porque o socialismo tá no bolo, junto com o fascismo, junto com o nazismo. Quando você critica totalitarismo, essas coisas estão todas em um bolo. E o Orwell faz isso muito bem. E você precisa dessa estrutura na sua mente para fazer uma redação boa, para fazer um artigo bom. E eu não gosto nem de usar esse argumento de que você tem que ler esse livro para fazer coisas boas para a escola ou para o sistema de ensino que a gente tem, mas para sua vida mesmo, para você saber reconhecer que você está sofrendo uma lavagem cerebral, que é uma coisa difícil de você perceber, para você perceber que determinada atitude de um partido ou de um político é errada, é totalitária, que está te privando de uma decisão que só cabe a tu. E por isso que essa leitura é obrigatória e é importante na vida das pessoas. O livro acaba com um artigo sobre Nova Fala que explica todas as peculiaridades gramaticais dessa linguagem. Ele vai explicar como é que surgem determinados tipos de palavras mais compostas, que têm um significado mais ideológico, e ele discorre muito sobre isso. O nome dele é até Os Princípios de Nova Fala, e é uma coisa muito interessante porque esse artigo dá a entender que no futuro muito distante, as pessoas dessa sociedade, que era governada por um partido muito autoritário, como a gente falou aqui, eles superaram isso. Porque existe um grupo falando, existe uma pessoa falando dessa língua em tom crítico com o inglês do original, com o inglês que já existia antes. Então, aparentemente, o inglês que existia antes voltou e as pessoas podem pensar livremente agora. É o que dá a entender esse artigo. Talvez eles tenham superado essa ditadura, talvez eles tenham conseguido colocar na cabeça dos indivíduos que isso era errado, que estava na hora de agir. Especialmente isso remete muito aos proletas, que Winston diz, todas as pessoas que têm esse grau de subversividade dizem que a esperança está nos proletas, que são aquelas pessoas que estão mais fodidas nessa sociedade, que tem pouca grana, que comem mal, comem pior do que as pessoas do partido externo. E a esperança está nessas pessoas, então talvez essas pessoas conseguiram usar a razão, conseguiram, talvez com o auxílio da lógica, da ciência, fazer com que esse partido caísse, com que as pessoas voltassem a ter suas liberdades individuais. E olha como esse simbolismo é importante, né, cara? Quando a gente tá nessa sociedade totalmente volátil, mas que tem muita ferramenta para se tornar autoritária. Eu sei que nós temos muito mais ferramentas para que a sociedade se torne autoritárias, mas em contrapartida, há muitas coisas que são autoritárias já são retrógradas, já as pessoas não pensam mais, não existem mais, mas tem aí esses dois contrapontos. Mas eu acho que há mais elementos para tornarem as pessoas submissas do que há elementos para tornarem elas menos submissas. E um desses elementos para tornar elas menos submissas é justamente a descentralização. Que há pessoas que falam que a centralização a partir da centralização é que surge a ordem. Já eu defendo o contrário, que é justamente por essas informações espalhadas que você vai criando diversos conceitos de ordem que surgem naturalmente. As pessoas vão lá se informando, vão construindo a sua individualidade em cima daquilo, e isso é extremamente importante. Acho que, como o Júlio já falou, e como tem muita essa informação por aí, é uma coisa que é muito importante, que haja essa descentralização, haja esse livre pensar. Eu acho que é bom a gente falar coisas como essa em um programa como esse, porque é justamente isso, esses livros servem como portas de entrada para a gente pensar a respeito sobre essas coisas, né? Eu digo que é o livro preferido da minha vida, porque depois que eu li ele, eu comecei a repensar coisas que antes eu acreditava com muita veemência, assim, e que eu levava como se fossem slogans, como se fossem os slogans do partido. E depois que eu li, eu percebi que, talvez exista alguma coisa além disso. E se eu tiver mais ou menos num esquema como esse de condicionamento que o partido faz? Claro, o Orwell, ele pensou numa ficção aí. Você tem que colocar algumas pinceladas de inverdades ou de
coisas que seriam inverossímeis, para que as pessoas se sintam estimuladas a continuar lendo. Só que você indo através das camadas do livro, você vê que todos esses princípios que ele coloca ali, eles estão presentes na vida das pessoas, e você está sendo condicionado o tempo todo. E eu acho que você tem que, em algum momento da sua vida, tentar ser uma pessoa autônoma, que pensa de uma maneira autônoma. E isso é uma coisa extremamente difícil de você conseguir fazer, mas que é extremamente necessário. Quando você pesquisa nas fontes certas, quando você tenta criticar o seu lado, quando você não defende uma coisa com paixão, mas através da razão, através até da sua humanidade, cara. Você tem que ser uma pessoa com um pouco mais de substância do que um gado, do que uma pessoa que se comporta como um gado, como as pessoas que a gente vê nesse livro. E esse livro é tipo um tapa na cara. Você pensa que você talvez seja uma dessas pessoas, e você precisa se modificar, se remodelar e ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa talvez até um pouco melhor. É toda a coisa da autonomia intelectual, né, que o professor Alex aí, se estiver assistindo esse programa, disse. Então nós temos que trabalhar muito em cima disso. Como eu acho que já foi um final top de linha, muito foda. Acho que esse é o nosso melhor programa, velho. Muito, muito foda. Então, considerações finais, que nós já acabamos por dizer nossas considerações finais nesses últimos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse programa, gente. Eu acho que esse vai ser o com mais substância que a gente fez, e a gente tá tentando trazer mais conteúdo, porque aconteceram algumas coisas que impossibilitaram a gente de trazer esse conteúdo mais cedo. Mas vamos seguir sempre com uma qualidade melhor do que antes. E é isso, muito obrigado pela audiência de vocês. Não se esqueçam de se engajarem aí nos comentários, de deixarem o like, ativar o sininho. Cara, é muita coisa. Façam isso pela gente, porque a gente vive num mundo onde pouco se lê, onde poucos são as pessoas que estão interessadas nesse tipo de conteúdo. E ajudem a gente, por favor. Só deixem o feedback aí nos comentários, a gente está melhorando e tal. Se tiver alguém que tá ouvindo aí e tem algum amigo que também gosta dessas coisas, sei lá, aquele amigo nerdão que gosta de ler, e até quem não gosta e tal, que gosta desses assuntos, pô, indica o podcast da gente, que a gente tá fazendo isso, porra, com o coração mesmo. E a gente daqui pra frente vai trazendo essas coisas, sei lá, a gente vai falar sobre filmes e tal, sobre outros livros. Eu gosto bastante de ficção científica, a gente gosta bastante, né? E a gente vai começar a trazer. Então é isso, galera. Muito obrigado. Se algum de vocês estiver interessado em participar de um programa, falar com a gente a respeito de alguma coisa, eu acho que seria uma coisa bem interessante de se fazer, de a gente organizar isso, esse bate-papo. Então entre em contato, a gente tá tentando trazer novos formatos. Eu já conversei com o Júlio pra gente gravar, porque algumas pessoas dizem que até ficar melhor, a gente poderia alcançar um número maior, e a gente vai fazer tudo pra evoluir. Muito obrigado, gente, até a próxima. Falou, gente, até a próxima.